Olá, gente, boa noite. Este é o Show Me the Data, um podcast oferecido pela comunidade DS. Olá, pessoal. Meu nome é Rayane Oliveira e eu acredito que os dados vão dominar o mundo em algum momento. E eu sou o Almir, e se o Darwin fosse vivo hoje, ele teria escrito a involução das espécies. Bem propício essa frase. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao novo episódio do podcast Show Me the Data. Esse podcast é oferecido pela comunidade DS, onde o Almir, o Meigron e eu traremos discussões relevantes sobre o mundo dos dados através de especialistas e de pessoas comuns como a gente. Ahn, Esse é o quadro Show Me Sua História, onde vamos falar sobre as primeiras impressões de alguém que está começando a transição de carreira. E hoje contamos com uma ilustre presença da Elisa Ribeiro. A Elisa é bióloga e mestre em Ciências Biológicas pela Unicamp e atualmente está no doutorado na área de metabolômica. E antes da gente entender um pouquinho mais sobre isso, um pouquinho dessa transição, um pouquinho dessa área com esse nome tão comum para a gente, é, vamos a 3 perguntas para ver em que grupo a Elisa se encaixa. Elisa, tenho 3 perguntas para você. Se você prefere Python Certo. ou R, se você come a Nossa, coxinha, se você come a coxinha pela ponta ou pela base, e se você fala biscoito ou bolacha. tá. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite. É uma honra estar aqui. Assim, nunca imaginei que eu seria chamada para um podcast na vida, muito menos um podcast que faz parte da comunidade DS, que eu acompanho assim o tempo todo, já por ter acompanhado o Megaron desde que eu comecei a transitar de carreira, né? Que eu admiro muito o canal dele, eu admiro muito o conteúdo dele. Então, muito obrigada pelo convite. Mas bom. Respondendo então, já vou ser meio polêmica direto. Pessoalmente, eu prefiro R, porque foi o que me colocou na área, mas profissionalmente, óbvio, a gente sabe que Python é o que é mais usado, então acaba sendo Python, né? Mas eu prefiro R. A coxinha eu como pela base e eu falo bolacha. Boa. Então, acho que ela tá entre nós três, Almir. Que, gente, o Meigron não pôde comparecer hoje, mas a Elisa representou ele com a preferência no R. Não, mas a Ah, que bom coxinha, que ele também prefere, É, então, não sou tão louca. coxinha é polêmica. mas a coxinha não sabemos muito. Bom, Elisa, nos conte um pouco mais sobre a sua pesquisa, um pouco da sua história, como começou esse desejo pela ciência de dados. Tá. Bom, a história é um pouco comprida, mas eu vou tentar resumir. Mas no meu mestrado e agora no meu doutorado também, de certa forma, né? A minha área de pesquisa é metabolômica, que nem você falou, metabolômica de plantas. E a metabolômica, só para dar uma noção, é uma área que a gente estuda basicamente a composição química das coisas, né? No meu caso, de plantas medicinais. E o objetivo da metabolômica, principalmente da metabolômica mais tradicional, é a gente tentar detectar o máximo possível de coisas. Então, no caso de metabólitos. Então, a ideia é analisar e detectar o máximo possível de compostos químicos dentro de uma amostra. E a metabolômica, na verdade, não precisa ser só de plantas, né? Tem de várias outras áreas, mas no meu caso é de plantas medicinais. E por conta disso, a metabolômica gera uma quantidade de dados absurda. E um dos desafios é processar e analisar todos esses dados, né? E no meu mestrado não foi diferente. Eu fiz o mestrado 2017 e 2019, né, entre 2017 e 2019. E naquela época, no nosso laboratório, a gente usava um software para processar e analisar os dados que era baseado num pacote do R. E ele era online, era point and click mesmo, um software básico, não tinha nada de código, e era baseado no R. E sempre que eu tentava encontrar mais informações sobre esse software, eu encontrava com a documentação do pacote. Sempre a documentação do pacote, a vinheta do pacote, a página dele do Bioconductor. E, assim, por não ter noção de R, eu não entendia muito bem, mas eu sabia que aquele software online estava mais limitado em relação ao pacote. A gente não tinha total controle sobre o que a gente podia fazer com o software e, assim, já dava para perceber que ele era mais limitado do que se eu usasse a linguagem em R mesmo e o pacote. De tanto bater cabeça para tentar analisar os meus dados lá naquele software, tentar entender o que estava acontecendo, analisar direito os dados e com qualidade, né, e conseguir mexer direito nos parâmetros do software,
uma hora eu falei, quer saber, eu vou aprender R logo de uma vez, para eu poder usar esse pacote na raça mesmo, no R, e ter mais controle sobre as minhas análises. E daí eu fui aprender R, né? E nem preciso dizer que, lógico que eu adorei aprender R, eu adorei programar em R, me deu uma liberdade, assim, absurda, não só para mim, né, mas para todo mundo lá no laboratório. Sim. Permite, assim, nossa, reprodutibilidade dos dados, permite uma robustez muito maior nas análises. Então, assim, foi só vantagens, e eu adorei programar em R, e eu já tinha tido um certo contato com programação, assim, de forma mais lúdica, mas eu já tinha tido contato antes, lá na Unicamp, numa matéria de ensino fundamental e médio, acho que era algo relacionado, eu não me lembro direito do nome da matéria, mas era computação e biologia para ensino fundamental e médio, e assim, eu já tinha ficado super animada com aquela área, não sei nem por que eu já não prestei atenção nisso antes, e fui programar antes, mas enfim, já tinha ficado animada com aquilo, eu sempre tive um pezinho na tecnologia, eu montei o meu desktop com a ajuda de um amigo, hoje em dia eu faço manutenção do meu desktop, eu dei um upgrade nele recentemente, eu adoro essas coisas, eu não sei por que eu nunca olhei para isso, mas assim, na época que eu comecei a aprender R, eu cheguei a ver o termo Data Science, mas eu não dei muita atenção para ele. Primeiro, por 2 motivos, principalmente, né? Primeiro, porque eu não associei isso a uma carreira fora da academia. E segundo, que eu estava no processo de transição do mestrado para o doutorado. Então, de um lado, eu estava entregando uma dissertação de mestrado gigantesca, e do outro, eu estava fazendo um projeto de doutorado, e que estava ocupando um tempo enorme de mim, porque tinha áreas não relacionadas ao que eu estava fazendo no mestrado, tinha muito mais coisa, né, afinal de contas era um doutorado, e eu não estava com tempo para ver uma coisa assim, eu já estava frustrada com a academia, mas eu não tinha tempo para ver esse tipo de coisa. E daí, bom, deixei passar, entrei no doutorado, e um dos objetivos meus no doutorado era usar R para tudo. Eu queria usar R para tudo, porque afinal de contas eu tinha aprendido, né, e eu via a vantagem que ele me dava. E além do que, como ele é um software open source, e eu conseguia entregar e mostrar o código para as pessoas poderiam fazer todas as minhas análises de novo e seguir aquele princípio da reprodutibilidade, né, que a ciência exige isso. Então, nada mais justo do que usar o R. E daí, como eu tinha aprendido um pouco, um R mais básico para fazer aquela análise do mestrado, eu comecei a procurar mais a fundo sobre R. E daí eu encontrei um curso no Coursera, ministrado pela Johns Hopkins, que era de programação em R, era bem aprofundado. E esse curso fazia parte de uma especialização gigantesca, uma especialização famosa, inclusive, no Coursera, de Data Science, de mais de 10 cursos, que, assim, falam muito bem, mas que na época, como eu não sabia, né, eu só vi o curso lá junto com aquela especialização, e na época a Unicamp tinha um convênio com o Coursera, que os cursos e especializações estavam de graça, vários cursos e especializações de graça, né? E daí, assim, já imagino que vocês já estão entendendo onde que eu tô chegando, porque, óbvio, eu fui fazer aquele curso de programação e, de curiosa, fui olhar o resto da especialização. E daí, tudo se encaixou, eu percebi que aquilo que eu mais gostava de fazer, que era análise de dados no laboratório, era uma carreira de verdade fora da academia, que eu já estava frustrada com ela. Então, assim, tudo caiu, parece que caiu do céu. E se encaixou perfeitamente bem. Então, foi assim que eu entrei em contato com Data Science, e hoje estou aqui agora, né, fazendo doutorado e adicionando machine learning nas minhas coisas. Muito legal, Elisa. Meu coração bate tão forte quando alguém fala que se apaixonou pela programação. Gente, aprendam programação. Todo mundo morre de medo de programação. Fala, gente, isso vai ser tão difícil, mas é tão apaixonante, é tão simples. Muito. No começo é bem fácil de entrar. Claro, com o tempo você nunca para de estudar, óbvio, mas é tão apaixonante. Não tem e é como tão bom você ver depois... E é tão bom você ver depois tudo rodando bonitinho, por mais que você tenha problemas ao longo do código. Você passa horas naqueles problemas, depois, sei lá, você vai dormir, no dia seguinte você ainda tá com aquele problema. Depois de novo, e daí você resolve, é tudo tão lindo quando funciona. Quando roda é seu, né? Você fala, é meu, eu que fiz isso. Eu criei aquilo, exato. É um caminho sem volta. Eu adoro. E, gente, para quem ficou em dúvida da minha história, se eu não expliquei alguma coisa direito, é exatamente o que a Elisa descreveu. Foi exatamente o mesmo caminho, do mesmo jeito. Eu só não cheguei até o doutorado, parei no mestrado, mas foi igualzinho. Porque, assim, a minha sorte, Elisa... Não, na verdade, eu acho que o que me deu uma coisa mais rápida foi que na minha entrega de mestrado teve a pandemia. Então, assim, tudo parou, né? E aí eu tive tempo de pensar sobre.
Aí eu acho que essa foi a única diferença. Isso é uma coisa que a gente não tem. Não. Nossa, a gente realmente não tem, porque na transição do mestrado para o doutorado, assim, eu estava fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Estava terminando a dissertação do mestrado. Já pensando no projeto. Pensando no projeto, pensando nos artigos do mestrado. Então, assim, a gente não tem tempo para pensar. E se a gente não ingressa logo, pelo menos lá na Unicamp, no meu programa, é ingresso só no início do ano. Então, eu ia ter que ficar um ano inteiro sem fazer nada. Sim. E eu já sou ansiosa, eu já sou meio acelerada. Então, assim, nossa, foi tudo atropelando, eu nem tive tempo de pensar. E carreira científica, carreira acadêmica, foi algo que sempre fez parte da minha vida. Então, era difícil pensar que eu ia me desapegar disso. Ou que, assim, será que eu estou frustrada? Porque é normal estar frustrado com a academia? Ou será que eu estou frustrada porque, mesmo se tudo der certo, eu não vou gostar? Então, era uma dúvida eterna, assim, para mim. Sim. Uma segunda pergunta aí. Entre graduação, mestrado e o doc, já deve ser uns 10 anos aí. O que ligou você e, na verdade, se você vislumbra trocar de carreira, né? Porque fala um pouco também sobre sua graduação, que acho que não sei se a gente falou, que é todo seguindo um planinho que agora eu não sei se está em xeque, se você está realmente trocando, se é só a grama do vizinho que você de repente está mais verde. Bem mais verde. Bota verde nisso. Olha, na verdade, assim, a graduação, eu gostei muito da graduação, eu não vou dizer que eu não gostei, poderia ter aproveitado mais, talvez, mas, assim, eu não vou dizer que eu me arrependo de algumas coisas que eu fiz no passado, porque eu não sei como é que eu estaria se eu tivesse feito outras coisas, então, eu não sei, mas eu gostei muito, eu gostei da graduação, mas o meu foco sempre foi a carreira acadêmica, sempre foi ciência. E assim, o meu foco era tão grande, mas tão grande, que eu não olhava nem para os lados. E eu cheguei ao ponto de ficar cega. E, por exemplo, esse meu pezinho na tecnologia existe desde sempre. Eu lembro uma cena assim muito nítida na minha cabeça quando eu era pequena, que eu vi um flyerzinho no carro da minha mãe sobre robótica e eu fiquei deslumbrada com aquilo. Eu falei, nossa, eu quero fazer isso, que não sei o quê. Daí na época ainda era um negócio meio assim, tipo, na época não era para ser, né? Mas enfim, era só coisa dos meninos fazerem, e daí eu não fiz. Não entrei em contato com isso, mas eu gostava disso desde o início, mas como o meu foco, minha vontade desde pequena era fazer ciência, e a minha visão de cientista era aquela pessoa das ciências da natureza, eu fui para biologia já naturalmente, porque eu já tinha bastante jeito, né, com biologia. A graduação, pelo menos na Unicamp, muito voltada para academia, extremamente voltada para academia, ao ponto de que, tipo, a gente tinha uma visão ruim do mundo corporativo, do mundo das empresas. A noção que eu sempre tive era de que todo mundo puxava o tapete de todo mundo, ninguém colaborava com ninguém. Vão te matar a qualquer momento. Vão te matar a qualquer momento. Vão apontar o dedo para você e falar que você que estragou não sei o quê. E daí, assim, eu não sou um ambiente competitivo, eu não sou competitiva. Então, assim, aquilo me assustava pra caramba, né? E para mim, ciência de um lado, colaborativo, sem muita competição, porque as pessoas se ajudam, as pessoas colaboram, as pessoas estão unidas para criar conhecimento, aquela coisa linda, né? Só grama verde, coisa linda, fadinhas e tal. E do outro lado, o mundo corporativo, que para mim era o terror na Terra. Então, já estava enviesado desde o início, né? Mas, à medida que o tempo passava, assim, eu percebia o que era de verdade a academia, mas é aquilo que eu falei, eu estava tão determinada que eu não olhava muito para o lado. Então, assim, não tinha muita opção. Segunda opção, né? Não tinha muito uma segunda opção. Mas, assim, no momento que eu estou agora, né, em relação a Data Science, eu sei que é tecnologia, isso eu tenho certeza. Agora, se é Data Science de verdade, eu acho que sim, porque pelo que eu percebi do meu gosto por programação, é usar programação, não só programar por programar, ou para criar um site, ou para alguma coisa assim, sabe? É criar para gerar conhecimento, para resolver um problema mesmo que vivem falando, né, em Data Science. Programar como um todo é resolver problema, mas, enfim, eu penso em Data Science justamente por causa da ciência também, que junta esse meu gosto pela ciência, que obviamente não deixou de existir, e esse meu gosto por tecnologia e programação. É aí que eu tô no momento. Muito legal, Elisa. Parece que eu tô vendo eu falando. Incrível isso. Que é o mesmo pensamento. E Elisa, como foi, assim, para você
assumir isso pra você, que assim, eu tô perguntando isso porque pra mim foi muito difícil. Eu olhar pra mim e falar, não é mais isso que eu quero, porque é isso que você falou, a gente investe não só os anos de pesquisa, porque provavelmente isso veio muito antes dentro de você. Então já é um caminho que você programa, porque assim, né, quando você tá na área acadêmica, pra você fazer o mestrado, doutorado, é uma coisa muito programada, assim. Que é uma coisa assim, que você quer muito estar lá dentro, porque tem vários probleminhas que te mantém lá, que você fala, cara, é isso que eu quero. E qual foi o momento, assim, que você assumiu para você mesmo, assim, que não é mais isso que eu quero? Se é que teve esse momento. Eu não sei dizer exatamente o momento, porque eu acho que foi bem aos poucos, mas eu já estava meio, assim, infeliz com a área em si, porque eu fui percebendo que eu não gostava tanto de bancada, eu gostava mais de ficar sentada no computador analisando, né? Isso eu percebi. Então, daí eu ficava pensando, será que é bioinformática? Mas se eu ficar se eu tivesse ido talvez para bioinformática muito antes, talvez, sei lá, eu estaria mais feliz, ou talvez a minha crise seria só em relação ao mundo acadêmico e não em relação a toda a programação, toda a carreira como um todo, né? Mas eu não sei exatamente um momento, mas assim, começou sendo uma frustração com relação à área, e eu pensando se era com relação à área só, ou com a academia como um todo, mas assim, foi bem aos poucos, mesmo, e eu passei por estágios, vamos dizer assim, que quando eu percebi que eu não ia me manter na área da biologia, eu pensei, nossa, tô jogando vários anos da minha vida fora, né? Puta merda, não posso nem falar isso. Nossa, que saco. Estou jogando vários anos da minha vida. Estou jogando vários anos da minha vida fora. Me dediquei muito tempo a essa carreira de biologia. Eu levava jeito eu levo jeito na biologia. Eu conheço a biologia, eu me dou bem. É uma área confortável e assim, tô jogando fora. Nossa, né? Daí depois comecei a pensar, não, mas eu só tô aqui por conta da biologia. Eu não tô jogando fora. Eu vou aplicar vários conhecimentos que eu aprendi na biologia, eu vou aplicar. E agora, assim, eu sei que a tecnologia, eu admito para mim que a tecnologia, a biologia, ela ainda tem um grande papel nisso, porque ela me formou como cientista em si, assim mesmo, como uma cientista de verdade, para esse pensamento crítico, várias coisas assim, resiliência, independência que a academia gera na gente, né, várias coisas, mas eu passei por esses dois estágios, digamos assim. Perfeito. Como que é para você que já vem do mundo da academia, né, um cientista de verdade, como que ele enxerga o mercado? Porque eu penso assim, né, a gente tem, dentro da ciência de dados, tem muito um viés de que muitas vezes a ciência de dados ela é feita ou ela é utilizada, né, de uma forma ruim para prejudicar as pessoas ou para manipular, né, ou para vender mais, para conseguir alguma coisa que tenha mais a ver com o dinheiro do que com fazer o bem, que normalmente é o grande lema, o grande case da ciência. Né? Mas, por outro lado, a gente vê, esses dias eu estava ouvindo um podcast com um menino brasileiro que ele tinha um cargo muito foda lá no Facebook, no Google, desculpa, no Google. E aí até perguntaram para ele referente a isso, né? E ele falou que dentro lá do Google, que ele tinha muita liberdade para fazer pesquisa. Ele poderia fazer não só uma pesquisa paralela, ou seja, que ele seguisse, que era uma coisa que ele tinha na academia, mas que ele não tinha dinheiro, né? Porque o mercado proporcionava isso para ele, mas ele também tinha que fazer as pesquisas, e muitas vezes as pesquisas ele não tinham um viés desse tipo. O viés aparece depois, quando se utilizam daquela pesquisa, o que também acontece com a ciência, né? Às vezes você desenvolve uma teoria, alguma coisa que é para fazer o bem, mas alguém desvirtua em algum momento. Sim. Então, como que é para você, né, que é a cientista, ver o mercado, né? Você já passou dessa parte da demonização do mercado, agora está aceitando, como que é isso? Olha, eu vejo o mercado como um lugar muito mais prático, de certa forma, do que o mundo acadêmico. No mundo acadêmico, a gente peca, eu diria, em ficar muito na teoria. A gente faz a nossa pesquisa, a gente desenvolve vários anos de pesquisa, a gente cria um artigo científico, e assim, a ideia que eu tenho é que a gente faz esse artigo científico com o objetivo dele ser citado por outros,
Daí, quando ele é citado por outros, você avança na carreira e você faz uma outra pesquisa para ser citado, para citar os outros, e por aí vai. É uma bola de neve. Na área corporativa, né, na área dos negócios, a minha visão atual é que é algo muito mais prático. Você faz aquilo porque aquilo vai gerar uma coisa, vai fazer uma diferença, e é algo prático, é algo palpável. É essa a minha visão no momento. E que, inclusive, era coisa que fazia bastante falta para mim na academia. Eu sentia muita falta, eu sinto, né, ainda, tanto que eu modelei um pouco melhor o meu doutorado para que ele fosse mais aplicável, para que ele fosse jogado para fora no mundo, né, de certa forma. Não, verdade. Essa era uma coisa que me incomodava também, Lisa. Que, assim, por mais que a gente faz ciência para os outros e não para nós, esse nós é muito pouco. E aí parece que a coisa não vai para frente. Parece que você faz para um grupo muito seleto que vai ler seu artigo. Sim. E aí não vai para frente. E aí, tá. E aí minha grande questão, no final das contas, tá, o que eu faço com isso? E aí isso me incomodava muito, muito, muito. Porque, assim... É raro, né, a gente ver, não sei aí na Unicamp e tudo mais, mas onde eu fiz faculdade, é muito raro você ver alguém que entenda realmente de dados, que trabalhe com isso, que mexa com isso e que goste disso. Então acaba que você fica realmente muito na teoria. E aí você fica, tá, e aí? Beleza, Darwin escreveu isso lá, não sei aonde, não sei. Platão escreveu isso, cara, beleza, o que você faz com isso agora? E realmente, isso é uma coisa que me encantou muito na ciência de dados, que é isso, você faz pesquisa, você comprova uma hipótese e fala, tá, aqui, ó, você vai melhorar a sua empresa com isso aqui, 10% do seu lucro vai aumentar. E isso é realmente uma coisa que me encanta muito também. Sim, assim, a pesquisa básica, eu reconheço completamente, né, óbvio, o valor da pesquisa básica, porque ela que dá realmente a base para o que a gente tem hoje em dia. Mas, mesmo a pesquisa aplicada, eu sinto que às vezes a gente joga muito fora. Que nem a Unicamp tem muita patente, mas 90% das patentes não são usadas no mercado, não são aplicáveis. E eu acho que falta muito isso, essa noção de, ok, estou fazendo uma patente, ela vai servir para algo, ela vai ser usada por alguém. Ou nem que assim, você esteja criando essa patente, mas divulgue ela depois. Entre em contato com o mundo corporativo, vai lá e faz a propaganda dessa patente, faz ela acontecer, sabe? Alguma coisa assim. Então, é isso que para mim eu sinto muito falta. Mesmo na pesquisa aplicada. É meio que ou você ganha um Nobel, ou é só mais um calhamaço lá na biblioteca, né? Eu não ouvi. Acho que cortou. Eu acho que travou um pouquinho. Acho que voltou. Eu estava dizendo que a pesquisa, às vezes, é meio que 8 ou 80, né? Ou você ganha o prêmio Nobel e, porra, aparece para todo mundo, ou é só mais um calhamaço de pesquisa, suor e lágrimas, que está lá na biblioteca, que talvez nem vão olhar, né? Vai demorar muito para me citar e tal. Sim. Quer fazer uma pergunta, Almir? Vamos lá. A ciência de dados, como que ela é aplicada na pesquisa que você está fazendo agora? Né? Ela é aplicável, primeiro, né? Se sim, e como que é, né? Como que você faz essa ligação, como que você utiliza isso? Tá. Bom, quando eu comecei a aprender sobre machine learning, naquela especialização, inclusive, da John Hopkins, né? Eu percebi que eu conseguiria aplicar machine learning na metabolômica. Porque, assim, a gente tem um grande desafio, que nem eu falei da metabolômica, né? É processar e analisar esses dados. E nas plantas medicinais em específico, a gente tem um outro desafio, que é o controle de qualidade dos fitoterápicos. E esse controle de qualidade, ele é muito falho por vários motivos. E uma das formas de melhorar ele seria usando a metabolômica. Mas, como a metabolômica ela é muito exigente, né, em termos de ferramentas computacionais, matemáticas, para você analisar os dados e tirar conclusões dele, a minha ideia era aplicar machine learning para auxiliar no controle de qualidade de plantas medicinais. Então, a ideia no meu doutorado é pegar algumas plantas medicinais que a gente tem, brasileiras mesmo, que são recomendadas pela Farmacopeia, que é um documento oficial brasileiro sobre fitoterápicos, né? E pegar algumas dessas plantas, fazer um algoritmo, fazer análises delas de metabolômica e aplicar um modelo de machine learning nelas para predizer se uma amostra ou outra ela está ou não de acordo com os padrões de controle de qualidade para aquela espécie em específico. É isso. Então, eu estou aplicando bastante machine learning mesmo no meu doutorado e, na verdade, esse projeto, ele, na verdade, nasceu esse ano,
porque eu estava com outro projeto e eu, assim, modifiquei ele completamente, eu não estava feliz com aquele projeto. Tô meio que no meio do doutorado já, mas eu resolvi mudar logo ele, porque não estava dando aquele projeto anterior, então eu mudei para adicionar machine learning e aproveitar para estudar ainda mais e aplicar uma coisa que para mim vai ser útil, e a intenção é que ele seja usado mesmo para o controle de qualidade. De verdade, que pessoas que façam controle de qualidade usem o software que talvez eu crie lá no futuro, que eu espero criar no final. Muito legal, Lisa. Os tipos de dados gerados pela tua pesquisa é mais ou menos parecido com aquele... Não sei se você já viu aquele banco de dados, Iris, do Kaggle, que você estuda as plantinhas. Ah, sim. Já Tem a vi, ver com já. aquilo? É parecido? Não, aquilo lá é mais a morfologia das plantas. O que eu mexo é a parte da composição química. Mas, assim, o dataset, ele, de certa forma, é semelhante. Porque você vai ter uma planta, e daí dessa planta a gente vai ter as features, que são... A gente, inclusive, chama de features na metabolômica, por incrível que pareça. Vai ter as features, que são os compostos, com a abundância deles e o tempo em que eles saem na nossa análise que a gente faz. Então, são dados assim numéricos mesmo, a gente, com aquele software que eu comentei, né, do R, com aquele programa do R, pacote do R, desculpa, a gente transforma os dados que a gente analisa de metabolômica nesse dataset de números, e isso daí que eu levo para o algoritmo de machine learning. Seria isso. Legal, Elisa, muito legal. Elisa, eu não sei se você já ouviu falar, acho que já, né, no meio acadêmico isso é bem comum, falar da síndrome do impostor, e se você sente isso, é bem comum no meio acadêmico, e como você lida com isso, né, já que você já passou pelo mestrado, passou pela graduação, agora está no doutorado, como você lida com isso, e se você sente isso? Sinto, o tempo todo, é recorrente. Rindo para não chorar, basicamente. Mas eu sinto muito isso, sim. E eu acho que até é muito forte isso em mulher, né? Inclusive, e mais ainda quando a gente programa e quando a gente começa a entrar na área de tecnologia e tudo mais. Mas eu sinto isso e, assim, confesso que eu não... Como eu lido, assim, não é das melhores formas possíveis, eu diria, mas... Porque talvez não seja tão saudável, mas o que eu tento é sempre aprender cada vez mais, aprofundar mais ainda os meus conhecimentos, para que também eu tenha mais confiança naquilo que eu estou falando e mais confiança naquilo que eu estou fazendo. Se eu não tiver confiança naquilo que eu estou fazendo, eu vou ficar, assim, muito mal. E às vezes eu acabo perdendo tempo demais estudando. Não sei se isso existe, mas eu imagino que fundo algum tema para eu ter segurança em lidar com ele. Meio que assim que eu lido com essa síndrome de impostor, mas eu diria que não é a melhor forma, imagino. E essa segurança chega quando? Então, exato, eu não sei. Eu também faço muito isso. Às vezes eu nunca acho que eu estou preparado. Aliás, nessa pergunta a gente sempre coloca aqui para todos os convidados, né? Eu, pelo menos, eu tenho muitos problemas, nunca acho que eu estou preparado. Às vezes eu entro na parte teórica, às vezes em coisas tão profundas assim que eu sei que lá na frente eu vou perceber que é a parte dos 20% lá do Pareto que não vai gerar um valor grande, entendeu? Às vezes tudo que a gente já viu antes daquilo já gerou os 80% de valor, mas a gente não acha que não está preparado, mas eu preciso entender isso aqui. E aí, essa confiança que a gente fala, não, eu preciso pegar um pouco mais de confiança. Às vezes a confiança vem dos outros, né? Que fala assim, pô, o que você acha de fazer isso aqui? Aí a gente fala, pô, eu acho que eu estou preparado para isso. Mas, para mim, essa busca aí da segurança ela é bem problemática, porque dificilmente ela chega. Assim, eu diria que a partir do momento que eu comecei a programar, por incrível que pareça, eu acho que eu comecei a sentir mais segurança, porque eu via que eu conseguia fazer aquilo. E isso já me deu uma segurança absurda para tentar mudar realmente de área. Porque como eu vi que eu me dava bem com R, que eu fazia bem, que eu aprendia rápido, e que dava certo as coisas que eu estava fazendo, isso me deu muito mais confiança. Eu acho que por conta disso, inclusive, que eu mudei o meu projeto de doutorado no meio do caminho. Eu nunca me imaginei fazendo isso, porque para mim isso era um suicídio, porque atrasa pra caramba, a gente tem 4 anos para fazer o doutorado, daí você muda o projeto no meio, você vai se atrasar. Mas foi assim, um misto de confiança e
determinação para tentar mudar esse projeto. E eu acho que talvez essa seja a melhor forma, não sei, de lidar. Você tem que tentar confiar pelo menos um pouquinho. Se você confia pelo menos um pouquinho e você se joga logo de uma vez, você se vira, você consegue se virar e você aprende, e daí, a partir dali, você começa a ter mais confiança em você, não sei. Sim. Nessa migração para o mercado, né? Que se não aconteceu ainda, provavelmente vai acontecer no momento oportuno. Você acha que você será uma cientista de dados que sabe muito sobre biologia ou que você será uma bióloga que sabe mexer com os dados? Nossa, uma cientista de dados. Uma cientista de dados que sabe bastante de biologia. Sim, esse é o objetivo. Almi, essa foi exatamente a pergunta que eu me fiz quando eu decidi, tipo, abandonar, né, muito entre aspas, largar tudo, assim. Foi a pergunta que eu me fiz. Tipo, se eu quero ser uma cientista de dados... Não, a resposta é cientista de dados também. A resposta também foi cientista de dados, que aí foi quando eu falei, nunca tinha então é parado isso. Pra pensar nisso. Foi quando eu falei, então é isso, vambora, né? Fazer o quê? É engraçado, né? Ó, eu também tenho esse pensamento, né, para mim, porque eu faço matemática, né? E eu também penso mais em ser um cientista de dados do que um matemático. E o engraçado é que boa parte da vida de vocês, foi focada justamente na outra ponta. Eu acho que talvez isso seja a síndrome do impostor gritando um pouco, porque às vezes a gente acha que a gente vai dominar mais a outra coisa que a gente não passou tanto tempo estudando, né? Porque, pô, não, eu vou estudar e vou ser melhor lá. Não esquece que às vezes a gente já é bom pra caramba naquilo que a gente já fez, né? Já estudou. É verdade. Sim. Mas nesse caso eu não sei muito, Almir, porque assim, eu tenho muito problema com o síndrome do impostor. Até hoje eu acho que eu sou a pior pessoa do mundo. Apesar de, tipo, saber que eu não sou a pior pessoa do mundo. Falar, ok, eu sei fazer as coisas. Mas isso foi diferente pra mim porque eu sabia que eu tinha um futuro muito encaminhado na biologia, assim. Tava tudo ali, sabe? Era só seguir o plano. Tinha um plano já fixo, assim, sabe? E aí mudar de área pra mim foi uma coisa assim, de vou recomeçar do zero, de largar tudo mesmo. Tanto é que, assim, assusta até hoje. Quando eu vou falar com alguém que me conheceu, parou de falar comigo e vai me conhecer agora, porque é uma coisa assustadora e é legal. Desafiar-se. Sim. Bom, Elisa, e pensando nisso tudo, em tudo que você construiu, junto de aprender o R sozinha e aplicar isso, fazer cursos, qual você acha que é a sua maior dificuldade? É a matemática por trás ou são as aplicações práticas? Qual é a sua maior dificuldade em termos de ciência de dados e de machine learning? Eu acho que seriam realmente não aplicação, mas entender como que funciona realmente fora da academia, como que funciona numa empresa, como que é assim a sequência, como que todas as ferramentas se unem e fazem o projeto inteiro de data science, sabe? É sair realmente do acadêmico e ir para a área corporativa, entender como é que funciona na área corporativa. Porque, por exemplo, na especialização que eu fiz do Coursera, eu achei ela bastante acadêmica. Essa eu achei a maior falha dela. Eu achei ela bastante acadêmica. E os projetos não tinham a ver com negócios, não tinha nenhuma noção assim realmente ligada à empresa. Era muito mais pesquisa que eles faziam. Eles são cientistas de dados, mas na John Hopkins, fazendo pesquisa em ciência de dados. Então não tinha muito a ver com empresa. Mercado. E isso para mim é mercado, exatamente. Isso para mim é uma coisa que eu acho que é a maior dificuldade para mim tá, ok, eu vou aprender SQL, eu vou aprender Python, eu vou aprender Machine Learning, mas como que vai vir, por exemplo, como que vai vir o problema de negócios para mim? Como que vai ser o projeto? Eu vou fazer sozinha ou eu vou fazer com alguém? O meu código, será que a pessoa vai entender ou será que a pessoa não vai entender? Porque eu sempre escrevi basicamente para mim mesma e um pouco para os colegas de laboratório para eles entenderem, no mínimo, o script que eu estava fazendo e conseguir usar. Mas tá, será que uma outra pessoa que sabe programar direito, sem 1 milhão de comentários que eu faço para os outros entenderem, vai entender o meu código? Será que eu sei usar GitHub direito do jeito que eu acho que eu sei usar? Para as pessoas conseguirem visualizarem o meu código e modificarem o meu código, contribuírem para ele? Tudo isso, assim, esse eu acho que é o meu maior desafio, essa parte prática e na parte do mercado, junto, é claro, com todo o planejamento, o roteiro de estudos e tudo mais, né? Mas eu acho que essa parte é a principal.
É mais difícil para mim, que eu nunca tive contato nenhum. Assim, o máximo de contato que eu diria que coisas de mercado que eu tenho é por conta de investimentos, que eu gosto, mas só por isso. Se não fosse por isso, negativo meu conhecimento em mercado e negócios. Negativo. Se isso te acalma um pouco, assim, hoje eu consegui, né, entrar no mercado mesmo, e meu conhecimento era -3, assim, eu não tinha ideia de nada, nada. Tanto é que quando eu comecei a conhecer, né, o conteúdo do Megan, eu falei, cara, é outro mundo, que é aquilo que você falou, né? Pra gente dentro da academia era realmente uma... Nossa, não podia falar de mercado, que você era, nossa, sou do contra, narcisista, não sei o quê. É pesado, assim. Então, isso também para mim era bem pesado. Não tinha ideia nenhuma. Sim. Ainda não tenho muita, mas tá melhorando. Ó, síndrome do impostor. Eu imagino que sim, realmente, na prática, quando a gente entra no mercado, isso vai melhorar muito mais, né? Mas isso é uma das coisas que, inclusive, me deixa super insegura de entrar. Se eu não tenho noção do que é mercado, de como que são as métricas de mercado e tudo isso, como que eu vou entrar nessa área? Como que eu vou resolver um problema de negócio se eu nem sei quais são as métricas e as coisas, tipo, sabe? É uma coisa bastante segura. Às vezes eu vejo a gente meio como Karate Kid, assim, sabe? Não sei se eu estou falando uma coisa fora de data, entregando a idade aqui, mas a gente fica tanto ali na academia, né, fazendo a pintura de cima para baixo, da cima para baixo, que quando o golpe vier, a gente vai saber para que serve aquela pincelada para cima, pincelada para o lado, entendeu? Mas eu acho que a gente só vai, isso até também para conflitar aí com a síndrome do impostor, a gente só vai perceber isso quando o golpe mesmo vier, quando a gente dá a cara a tapa, ir para o mercado e tal. E é interessante a gente ver, às vezes, quanto que a gente agrega para uma empresa. A minha namorada, ela foi trabalhar numa startup, né? E, tipo, a startup era o sonho dela de trabalho, né? Era o sonho de consumo dela como carreira e tudo mais, né? Um excelente lugar para trabalhar e tal. E ela se inscreveu para a vaga e ela não se sentia preparada, segura para aquilo e tal, né? E aí ela foi, né? Minha namorada tem mais ou menos a minha idade, né? Vou preservar ela aqui. E lá na empresa as pessoas são em média 20 anos mais nova que ela. Então, tanto as lideranças quanto os liderados dela, né? E tudo diferente, a linguagem, a forma de se vestir, a cultura, tudo isso é diferente. Mas no começo, ela estava se sentindo muito segura. Ela não tinha um certo feedback ainda. Quando ela recebeu o feedback, ela ficou maravilhada, porque ela era até mais do que esperavam para a vaga. Entendeu? Então, eu acho que essa síndrome do impostor a gente só vai conseguir resolver quando vier ao soco mesmo, que a gente começar a desviar, perceber que a gente sabe se defender, né? Verdade. Sim. E já encaixando também nessa coisa da mulher, né? Como que é a mulher, né, no mercado, a mulher na academia, a mulher cientista? Conta pra gente esse ponto de vista, toda a questão aí, sei lá, da sociedade machista, patriarcal, tanto lá na academia, né, e no mercado de trabalho em geral. Olha, eu diria que na verdade, eu fui sortuda porque eu nunca senti muito isso na pele, não que eu tenha percebido. Pode ter sido, assim, simplesmente porque eu não vi acontecendo. Provavelmente aconteceu, mas eu não vi direito acontecer. Mas eu diria que na academia e no mundo corporativo provavelmente é igual, não tem diferença. Por mais que falem que tem diferença, eu diria que não, porque eu já vi muito professor sendo machista, eu já vi muito professor não pegando aluna por ser aluna, não pegando a aluna porque está com medo dela engravidar e ela vai deixar de fazer a pesquisa. E assim, eu conheço histórias também de pessoas no mundo corporativo, no mercado, né, que sofreram a mesma coisa. Então, eu não diria que a academia é melhor ou pior nesse aspecto. Eu acho que é basicamente a mesma coisa. Inclusive, recentemente, foi visto que aparentemente as mulheres estão aumentando em número nas pós-graduação e no ensino superior como um todo. E ainda assim essa forma, né, de lidar com as mulheres se mantém. Mas aparentemente a gente está ficando cada vez, está sendo a maioria no mestrado e no doutorado, e isso eu até via muito, na biologia a gente já vê bastante que tem muito mais mulher em geral do que homem, mas
quando a gente vai para pós-graduação também, em outras áreas a gente via muito mais mulher. E talvez, eu imagino que na tecnologia, por ter menos mulher, desde sempre, talvez isso seja mais difícil de lidar. Mas, sinceramente, eu tô pensando assim, esse vai ser... Eu não tô ligando para isso, porque se eu ficar focando nisso, eu não consigo ir para frente, né? Não adianta nada. Então, a gente tem que tentar vencer isso, não lidar com isso jamais, porque senão a gente está aceitando. Mas tem que, assim, se alguma pessoa vier com alguma ignorância para cima, você ignora e segue a vida. E luta contra isso. E tanto na academia quanto na área, quanto no mercado, né? Na vida, né? Pensando agora, sim... Oi? Na vida, né? Na vida, sim. Pensando agora, sim, um pouco eu já sofri, sim, com algum professor ou outro. Coisas sutis, né? Mas eu não sei, não saberia dizer se é relacionado foi machismo ou se foi só porque a pessoa era ignorante em si, com todo mundo, ou se ela é só ignorante com mulheres. Mas, assim, se você tentar... Eu tentei muito impressionar essa pessoa por muito tempo, né? Tentar mostrar que eu sabia daquilo que eu estava falando, sabia que eu estava fazendo aquilo, mas aquilo chegou a fazer tanto mal para mim que depois, quando eu desapeguei, foi muito melhor. Então, tentar se provar para os outros só porque não vão acreditar na gente só porque a gente é mulher, destrói a gente, não destrói o outro. Então, não faz nada pro outro, só faz mal pra gente. Então, sei lá, não sei nem se é isso que você queria que eu respondesse. Mas, enfim. Também tem essa mesma visão, assim, que acho que a gente tem uma visão muito folclórica do meio acadêmico, assim, que não é muita realidade, não. Que é assim, acho que lá tem seus problemas, tanto quanto no mundo corporativo. E Sim. acho que é. Como é que estão chamando agora? Agora não, né? Mas esqueci o termo que usam. É passivo-agressivo? Acho que o meio acadêmico é meio passivo-agressivo, assim. É bastante. É bem esse termo mesmo. Sim. Elisa, pensando assim nesse papo que a gente teve agora, quais são os seus medos para o futuro, assim, como cientista de dados, e o que você deseja? Tá. Eu diria que o meu maior medo é fazer mais mal do que bem. Tipo, isso relacionado a machine learning, claro, porque a gente sabe o quão um algoritmo pode ser enviesado e preconceituoso, machista, relacionado ao algoritmo de machine learning em si, mas não só isso, eu diria também nas coisas mais básicas de data science, que, assim, talvez gerar um insight ou talvez gerar uma conclusão que foi errada, porque por alguma análise que eu fiz, alguma interpretação errada que eu fiz, que vai gerar um problema para a empresa mais para frente. Então, eu acho que esse é o meu maior medo, é gerar mais mal do que bem, tanto nas coisas básicas de data science, quanto nas coisas aplicadas de machine learning e, assim, gerar um algoritmo que, por exemplo, vai causar o que causou com aquele cientista de dados da IBM, né? Então, para mim, assim, se um algoritmo meu fosse responsável por um preconceito, assim, tão absurdo, eu não sei, assim, ia ser arrasador, e esse é o meu maior medo, é criar uma coisa que vai fazer mais mal do que bem. Qual que foi a outra pergunta? E qual o seu objetivo, assim? O que você quer daqui a 5 anos? Assim, onde você acha que você vai estar? Tá, vai sendo bem ousada. Não, para usar mesmo. No Google. Gostaria de estar no Google ou na IBM, nos dois. Maravilhoso, é isso, tem que ousar mesmo. Vou fazer uma outra pergunta meio à parte aqui. Se você não tivesse que se preocupar com dinheiro não fosse um problema, e você pudesse escolher com quem trabalhar, o que você faria? E aí não necessariamente dentro da ciência de dados, tá? É livre a resposta. Olha, provavelmente com inteligência artificial e pesquisa espacial. Pesquisa espacial. Legal. Inteligência, essas duas coisas juntas. Para mim é sensacional. Se eu pudesse, assim, virava astronauta desde pequena, mexia com essas coisas lá no espaço e dane-se o resto, sabe? É isso. Mas inteligência artificial com certeza estaria no meio, porque eu acho isso sensacional desde muito tempo. Mas, assim, era algo tão distante de mim que eu nunca imaginei que em algum dia eu estaria programando um algoritmo de machine learning. Nunca.
mas sempre foi algo que eu achava maravilhoso. Ou não precisa nem ser relacionado com, então, pesquisa espacial, mas próteses biométricas, sei lá, coisas desse tipo, sabe? Aquelas coisas que a gente vê em videogame, aquelas próteses super maravilhosas, aqueles implantes sensacionais, robôs super inteligentes, essas coisas. Nossa, que legal, Elisa. Acho que a gente está caminhando já para o fim, Elisa, e eu acho que é uma questão mais de visão de quem está em transição mesmo, que quais são as dificuldades que você, nesse processo de transição, encontra para aprender de fato ciência de dados? O que você acha que falta em cursos? Você falou até que o curso era um pouco acadêmico demais, o que você acha que falta? Bom, a minha maior dificuldade realmente é criar assim, um roteiro de estudos e filtrar aquilo que é importante. Então, assim, filtrar, porque tem conteúdo demais, né, por aí. E filtrar, primeiro, conteúdo que seja de qualidade e filtrar alguma coisa que vai realmente agregar para mim, porque isso às vezes eu acabo caindo, que é, por exemplo, ou ver várias coisas de Python para ver qual que é melhor e qual que eu me encaixo mais. Mas daí, depois que eu vi, eu já fiz 5 aulas básicas, 5 aulas aprendendo data frames, 5 aulas básicas aprendendo a estrutura de dados em Python e eu não caminhei para lugar nenhum. Então, esse é um grande desafio para mim, é fazer essa seleção do conteúdo que seja bom de verdade, que vai agregar para mim. Selecionar datasets que tenham, assim, relação com o negócio mesmo, com o mercado, e que tenham um problema claro que a gente vai encontrar numa empresa de verdade. Entender melhor quais são as ferramentas que a gente usa. Não só entender, porque a gente tem conteúdo direto, né? Inclusive o Meiga já fez vídeos sobre as ferramentas, mas meio que entender, assim, como elas vão se encaixando uma com a outra, como elas funcionam, e talvez isso junto com os datasets, né? E para mim um curso muito bom teria meio que tudo isso, assim, e principalmente, eu diria, a parte do convívio de um convívio similar ao que a gente teria, por exemplo, numa empresa. É isso. Para mim, isso seria o ideal num curso. Se a gente tivesse meio que uma simulação daquilo que a gente veria, de fato, num emprego de data science. Uma coisa mais voltada para projetos, né? Sim. Que foi um erro meu, na verdade, por muito tempo. Eu não foquei em projetos por muito tempo. Eu fazia os projetos relacionados à especialização, mas eu ainda estou terminando a especialização, né? Mas assim, à medida que eu ia olhando por fora dela, eu não focava muito em projetos, eu não fazia muitas coisas. Eu fazia os meus scripts para o meu laboratório, para os meus colegas, para analisar aqueles dados lá, mas era no R, e assim, era coisa simples, era fazer um gráfico, fazer um heatmap, fazer um boxplot, fazer várias coisas assim, nada muito elaborado ou voltado realmente para ciência de dados. Ciência de dados, no caso, focando em machine learning, né? Mas, assim, é difícil ter essa noção do que realmente vai fazer diferença você aprender ou você não aprender e encaixar tudo isso num projeto. Seria isso. Entendi. Dessas suas dificuldades, você colocou as mais abrangentes, né? Das mais específicas, assim, pequenas, em relação à base que você teve, né? Por exemplo, você veio da biologia, né? Entre os pré-requisitos que você não tinha para ciência de dados, né? Aí inclui tudo, né? Matemática, programação, storytelling, né? Análise de dados. O que mais te faltou ou o que era mais difícil para você dominar? Com certeza matemática. A parte de álgebra, de cálculo, e mesmo estatística. Estatística eu meio que fui aprendendo sozinha, assim, ao longo do mestrado, né? E depois que eu comecei a aprender R, o R meio que eu fazendo as análises estatísticas no R, o R me forçou a aprender um pouco mais sobre estatística, porque quando você faz no software básico, é fácil, né? Você coloca lá, fácil entre aspas, mas você segue o software, você usa os parâmetros básicos, ou você usa o que estão te falando, ou você usa meio que um template daquele software que já usaram. Agora, quando você vai programar um negócio do zero, você tem que aprender o que aquele teste está fazendo, você tem que aprender como que aquele dado tem que ser, como você tem que modificar, ou você tem que moldar aquele dado para se encaixar naquela função. Então, assim, eu tive que aprender a estatística meio que básica. Com ela, eu já estou mais tranquila. Só que com a matemática, cálculo, eu não tive.
álgebra linear eu não tive. Então, assim, isso é uma das coisas que eu estou fazendo por conta própria, usando playlists da Unicamp, usando playlists da Univesp, aprendendo por conta própria, porque para mim isso é uma coisa que falta, é uma coisa essencial, e de novo, aquele negócio, eu preciso aprender essa base para eu ter confiança no que eu estou fazendo. E esse eu acho que é o principal, o que mais faltou para mim. Porque comunicação, a gente, tanto assim, eu sou obrigada a apresentar os dados na universidade, nas disciplinas, ao longo de todas as disciplinas, né, ao longo do mestrado, apresentar para o laboratório, apresentar para um monte de gente na defesa, na qualificação, e agora no doutorado. Comunicação, assim, até que não é terrível. Eu preciso aprender, talvez, a falar com um público que não seja acadêmico. Mas a comunicação até que não era terrível, não é a maior dificuldade. A parte de limpeza de dados, de programação, eu fiquei mais tranquila, porque tem tanta coisa para você aprender, tem tanta ferramenta e tanto conteúdo lá fora, né, que eu meio que, e assim, eu gosto tanto que eu fico assim horas e horas pegando naquilo e estudando aquilo e melhorando, mas a matemática, como eu já não tenho muita confiança e nunca tive muito, por mais que não seja ruim, a confiança é o que mais pesa, e aprender isso da base é o que toma mais tempo e é o mais difícil para mim. E a matemática é ruim porque você tem que relembrar lá do começo, né? Não é uma coisa que você tem que aprender especificamente. Porque, por exemplo, se você tiver que aprender cálculo, você vai ter que puxar tudo, produtos notáveis, função de primeiro, de segundo grau. Você vai ter que puxar tudo desde lá do comecinho, né? Sim. Desde a álgebra simples até o final. Então, isso se torna bem complicado. Eu vou até dar umas dicas de canais aqui de matemática. Pode falar. Eu gosto de um monte, né? Gosto do Paulo, do Equaciona Matemática, gosto do Ferreto, gosto do Procópio, do Matemática Rio, mas tem dois que eu acho muito bacanas. Um deles é o do professor Júlio Lombaldo, que ele é muito bom nas animações. Ele é muito incrível. Ele faz, assim, eu sou muito visual para aprender. Então, por exemplo, quando a pessoa pega, vai explicar equação, sei lá, vai explicar cálculo, ele usa o gráfico, usa uma animação, usa exemplos do mundo real. Eu acho que isso é muito importante para a matemática em si, né? E o outro é a Matemateca. É uma menina que ela é muito fofinha, assim, ela tem um jeitinho de falar, ela parece uma criança, mas ela é uma cientista muito foda, mas ela tem uma didática muito simples de pegar, e ela, inclusive, me ajudou bastante aí durante a faculdade, chama A Matemateca, que é bem incrível esse canal. Até anotei. E depois desses canais aí que que eu estou indicando aqui, a gente vai colocar na descrição aí do podcast, para quem precisar, né, e quiser conhecer. Eu até tenho 2 para recomendar, mas são em inglês. Manda bala. Pode recomendar. O primeiro é o StatQuest, que é de estatística. É maravilhoso, ele é muito bobo, assim, as animações que ele faz, o jeito que ele fala, ele é todo bobão, mas é maravilhoso. Ele ensina machine learning, ele ensina muita coisa sobre estatística, e é muito bom. E o outro, assim, que assim, me faz admirar a matemática de um jeito que eu nunca admirei na minha vida, que é o Three Blue, One Brown, que é o do Grant Sanderson. Maravilhoso. Esse é maravilhoso. As animações são incríveis. E o jeito que ele fala, ele faz você gostar de amar a matemática, não faz você gostar, faz você amar. E assim, nunca foi uma matéria que para mim era o meu forte. Eu sempre tive a confiança baixa com matemática mesmo, assim. Eu nunca fui ruim, mas eu também nunca fui boa. E eu sempre tive que estudar bastante. E isso tirava bastante a confiança, né? Ainda mais assim, porque em geral a gente só via homens sendo bom em matemática e isso faltava muito, né? E assim, quando eu pensei em mudar para Data Science, o grande impeditivo para mim era a parte da matemática. Quando eu comecei a consumir esses 2 canais, principalmente o do Grant Sanderson, eu achei assim, é maravilhoso, é simplesmente maravilhoso, não tem como não gostar disso. É muito bonito o canal dele. Eu sempre vou nesse canal quando eu preciso complementar algum assunto, né? Porque eu gosto, por exemplo, da Matemateca, porque ela tem as sequências. Então, ela tem curso de cálculo 1, curso de cálculo 2, de álgebra linear. Então, ela já tem os cursos separadinhos, matemática básica, separado por assunto. Então, você segue uma sequência didática. E isso é bem bacana. E como que ela ensina é bem suficiente em relação à fórmula dela explicar, os exemplos que ela dá. Quando é um assunto mais complicado, né, mais
genérico, assim, né? Aquela coisa que não é muito do mundo real, né? Que você precisa dar uma abstraída forte. Aí eu vou para esses outros canais das animações, porque as animações ajudam muito a demais, você gravar o conteúdo. Sim. Nossa, é muito bom. Muito legal. Então, todos esses canais vão estar na descrição. E, assim, Elisa, muito, muito obrigado por se disponibilizar e contar a sua história, contar tudo isso, que eu acho que é algo que está transformando muito, né? Assim, e a gente ter essa visão acadêmica, eu acho que é muito importante, porque muita gente tem dúvida, muita gente não conhece, e é muito, eu acho que é muito, muito importante, muito, muito importante mesmo. E assim, para finalizar, né, a gente sempre tem uma frase surpresa, uma frase não, né? A gente pede para falar uma frase surpresa. Então, Elisa, se você tivesse um conselho para dar, e assim, uma frase curta, qual seria para as pessoas mais jovens, assim, uma tia de 72 anos, para as pessoas que estão vindo aí, essa geração nova que está vindo, qual seria o seu conselho, assim? Entender o porquê que você está onde você está. E entender como você chegou onde você chegou. Seria isso. Você, Almi? Eu queria agradecer a Elisa aqui, queria dizer que esse episódio é muito especial porque você é a nossa primeira mulher que já estamos convidando. Verdade. Porra, muito incrível. Que honra. E nada mais incrível do que ter uma mulher cientista. Gente, venham para o lado negro da força. Ciência, exatas, Sim. Isso para as mulheres também. Lógico que essa coisa boba que a sociedade coloca que o lugar de mulher não é aqui, é na de humanas. Para, gente. Tá aí, ó, uma pessoa que teve contato com a programação, se apaixonou, tá aí na ciência de dados, e antes disso já era cientista. A gente precisa de mais mulheres no mundo e mais mulheres como você. Obrigado aí pela presença. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada a você, Elisa. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada por acompanhar a gente e até a próxima. Até a próxima. Até.